Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor, né? O nosso último tópico, a nossa última videoaula foi sobre sistema imunitário, fechando o tópico de sistema circulatório, em que a gente viu uma introdução, depois nós falamos de sistema circulatório sanguíneo, sistema circulatório linfático, e finalizamos com o sistema imune. Então, agora nós vamos falar de um outro sistema no nosso organismo, que é o sistema excretor. E nele a gente pretende entender como os produtos do metabolismo celular são eliminados no nosso organismo. Então, quando eu falo em sistema excretor, eu tenho que pensar em eliminação de substâncias tóxicas do organismo, como, por exemplo, os compostos, os resíduos nitrogenados, que são formados do processo de digestão e metabolismo de proteína e de ácidos nucleicos, mas não apenas de substâncias tóxicas, substâncias não tóxicas também. Em que caso essas substâncias não tóxicas precisam ser eliminadas? Quando elas estão em concentrações muito elevadas em um determinado momento, por exemplo, um excesso de glicose, um excesso de sal, eu preciso eliminar isso via excreção. E aí, quando a gente também pensa em sistema excretor, a gente tem que pensar em órgãos e em estruturas que estão relacionadas com esse processo de eliminação, mas não apenas com a excreção, com a eliminação dessas substâncias, mas também são responsáveis pelo controle hídrico, ou seja, a quantidade de água que tem dentro do organismo, e de sais minerais desse organismo, ou seja, essas estruturas, além do processo de excreção, também estão relacionadas com o processo de osmorregulação ou regulação osmótica, né? Então, esse processo de osmorregulação, na verdade, ele funciona como um equilíbrio, né? Se eu tenho um excesso de água e de sais no corpo, eu preciso eliminar, mas se eu tenho uma deficiência de água e sais dentro do organismo, eu preciso absorver essa água e sais. Quem faz esse controle também são estruturas do sistema excretor. Para a gente entender primeiro o que são excretas quando a gente fala em sistema excretor, né? A gente já falou lá que tudo que o nosso corpo faz no macro, nossas células fazem no micro, né? Então, todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula, para a produção de energia, substâncias que ela precisa para se manter viáveis, produzem moléculas que não vão ser utilizadas pelo organismo. Então, essas moléculas, esses produtos do metabolismo, são conhecidos como excretas, e grande parte deles são eliminados pela excreção através do sistema excretor. Quando a gente fala em excretas nitrogenadas, nós estamos dizendo que são produtos do metabolismo que, na sua composição, tem nitrogênio, né? Então, são substâncias que não vão ser aproveitadas ou que são geradas no metabolismo de proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos e demais componentes que têm nitrogênio na sua composição. De acordo com a adaptação do ambiente em que vivem, os seres vivos podem eliminar 3 tipos de excretas nitrogenadas, ou amônia, ou ureia, ou ácido úrico, né? Cada uma delas é mais ou menos tóxica e está relacionada a um determinado tipo de ambiente. Então, por exemplo, existem grupos de animais que a gente chama de amoniotélicos, que excretam principalmente amônia, os ureotélicos, que excretam principalmente ureia, e os uricotélicos, que excretam principalmente ácido úrico. Aqui, nós vamos focar a nossa fala nos ureotélicos, que são os mamíferos, o grande grupo em que nós, seres humanos, fazemos parte. Então, a partir de agora, vocês já sabem que nós, mamíferos humanos, excretamos, a nossa excreta nitrogenada é a ureia, que é uma excreta nitrogenada solúvel, menos tóxica que a amônia, que é muito tóxica, ok? Então, quando a gente fala no sistema excretor dos mamíferos,
nós estamos falando numa unidade, num órgão funcional chamado rim, né? Nós temos 2 rins, e esses rins têm uma unidade funcional. Qual é a unidade funcional dos rins? Os néfrons. Então, aqui eu tenho para vocês uma imagem mostrando que nós temos 2 rins, a estrutura dele com vaso sanguíneo chegando, e vaso sanguíneo saindo, carregando nutrientes, sangue venoso e sangue arterial. Aqui um corte em que eu mostro a estrutura dos rins internamente, os cálices renais, e uma imagem aqui nesse quadradinho aumentada da unidade funcional dos rins, que são os chamados néfrons, né? Esses néfrons, eles têm uma série de estruturas e uma série de partes, cada uma delas com uma função específica. E aí agora nós vamos falar do sistema excretor ou sistema urinário humano. Quando a gente fala em ser humano, a gente pensa em 2 rins, cada um dos rins com milhares de néfrons, e esses néfrons responsáveis por filtrar o sangue para formar a urina. Temos também 2 ureteres, cada um deles saindo de um dos rins, que vão ser responsáveis por recolher essa urina formada nos rins e conduzir essa urina até a bexiga. Uma bexiga urinária que vai armazenar essa urina e a uretra, que vai conduzir a urina para fora do corpo. Lembrando que a uretra ela é comum do sistema excretor e reprodutor no homem e é apenas do sistema excretor na mulher, né? Lembrando que no sistema reprodutor a gente tem outra abertura para o processo reprodutivo, né? Então vamos entender o néfron. O néfron é a unidade funcional de cada rim. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons, né? E a gente divide o néfron em 2 partes, em 2 porções principais. O primeiro, chamado corpúsculo renal, que tem, fazendo parte dele, a cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman, e o glomérulo. O que é o glomérulo? Olha aqui, ó, gente, eu tenho a cápsula de Bowman, aqui, no inicinho, aonde chega a artéria renal, eu tenho a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, e o glomérulo, que é essa rede de capilares sanguíneos que estão misturados e novelados na forma de um novelo dentro dessa cápsula glomerular. E depois eu tenho a região de túbulo renal. Essa região de túbulo, eu tenho o túbulo contorcido proximal, a alça do néfron ou alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o túbulo ou ducto coletor. Ô, gente, olha no desenho. Cápsula de Bowman, glomérulo, rede de capilares. Saindo dele, eu tenho um túbulo que é contorcido e está mais próximo da região do corpúsculo, do glomérulo. Então, túbulo contorcido proximal. Aqui embaixo, eu tenho uma estrutura que faz uma volta, é uma alça, ou chamada de alça do néfron, ou alça de Henle, pode aparecer das 2 formas. Depois, eu tenho um túbulo que se contorce novamente, só que esse túbulo está mais afastado do glomérulo. Então, túbulo contorcido distal, porque ele está mais distante do glomérulo. E, por último, um túbulo chamado de túbulo coletor ou ducto coletor para coletar o que passou por ali. Tranquilo? Então, como que acontece a filtração do sangue? O sangue chega por uma artéria, aí que ela vai se ramificando, vira uma arteríola. Essa arteríola se divide em capilares que estão ali dentro do corpúsculo glomerular, né? Dentro do glomérulo, aquela rede, aquele novelado de capilares, né? Então, o sangue entra e é filtrado. Como que ele vai ser filtrado?
ele passa do glomérulo para o túbulo contorcido proximal. Nesse túbulo contorcido proximal, eu tenho a reabsorção de glicose, de aminoácidos, de vitaminas, de sais minerais e de água, aqui no túbulo contorcido proximal. Reabsorveu tudo que precisa, tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, que leva essa reabsorção para onde? Para uma arteríola, volta para a corrente sanguínea, para ser aproveitado pelo organismo. Aquilo que não voltou, continua seguindo o caminho. Eu estou no túbulo contorcido proximal, vou seguir o caminho até a alça néfrica, ou alça do néfron, ou alça de Henle. Aqui na alça de Henle, eu também tenho reabsorção de água, mas também tenho a reabsorção de cloreto de sódio, de sal, né? E isso aqui está diretamente relacionado com o controle da pressão arterial, né? Reabsorvi água, reabsorvi cloreto de sódio, continuo o percurso, que sobra, continua o percurso, até o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal também tem reabsorção de água e vai atuar o ADH. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Hormônio antidiurético, ou seja, inibindo a diurese. Então, aqui eu posso ter reabsorção de água ou não. E essa atuação do ADH e do túbulo contorcido distal também do ADH no túbulo contorcido distal também acontece no ducto coletor. Depois que reabsorve o que tem que reabsorver, o que sobra é direcionado pelo ducto coletor para o ureter para ser levado para a bexiga, né? O que sobrou é a urina e vai ser levado para a bexiga. Então, ó, lá no glomérulo, lá no corpúsculo renal, a pressão com que o sangue chega força o processo de filtração no glomérulo com a passagem de substâncias como proteínas para a cápsula renal para ser devolvido lá para a corrente sanguínea. No túbulo contorcido proximal, também há esse processo de devolução de glicose, aminoácidos, proteínas para a corrente sanguínea. Lá na alça néfrica, ou na alça de Henle, ou na alça do néfron, ocorre reabsorção de água por osmose, né? Para o processo de volta para os capilares sanguíneos. No túbulo contorcido distal, o que ele vai fazer? Ele vai retirar as excretas, né? O que não precisa mais voltar para a corrente sanguínea, concentrando no processo de formação da urina. E no ducto coletor, ainda tem reabsorção de água e vai receber essa urina do túbulo contorcido distal e conduzir, vai coletar essa urina e conduzi-la ao ureter, para que esse ureter possa direcioná-la para a bexiga, para depois ser eliminado. E como que funciona o controle desse ADH, dessa reabsorção de água nos néfrons? Então, a gente tem um hormônio chamado de hormônio antidiurético, que é produzido lá no hipotálamo e armazenado na hipófise, ou seja, sistema nervoso, ok? Sistema nervoso. Então, esse ADH, ele vai agir especialmente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, aumentando a reabsorção de água daquilo que foi filtrado lá pelo glomérulo. Então, o que acontece? Quando a concentração de sal no sangue está muito alta, o sistema nervoso percebe esse aumento desses sais, fazendo com que, se eu tenho muito sal, eu preciso equilibrar. Como que eu equilibro? Aumentando a quantidade de água. Então, estimulando a liberação desse ADH, fazendo com que muita água seja reabsorvida para diminuir essa concentração sanguínea de sal, e a urina fica, então, muito concentrada. Por quê? Pensa, gente, tem vezes, quando a gente ingere
A gente ingere muita água, a gente urina muito. Mas às vezes a gente ingere muita água e a urina está bem amarelada e sai com pouco volume. Por quê? Porque eu absorvi muita água no processo de filtração, né? Então, aí a gente pensa assim, ó, hormônio antidiurético. Ele inibe a diurese. Não é que ele inibe a diurese, ele vai fazer com que a urina fique mais concentrada. Por quê? Porque ele aumenta a reabsorção de água lá nos néfrons, né? E aí, o que acontece? Gente, por que quando as pessoas bebem cerveja, elas vão muito no banheiro? Já pararam para pensar? Sabe por quê? Porque o álcool inibe a secreção do hormônio antidiurético. Então, se eu não tenho um estímulo para reabsorção de água, ela vai sair. Por isso que muita gente, quando bebe, desidrata, não percebe e passa mal, né? Porque eu não tenho essa reabsorção de água lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Então, vamos pensar. Eu tenho no hipotálamo centros nervosos que regulam a sede. Esses centros nervosos, eles percebem o aumento da concentração de sal no sangue e produzem a sensação de sede. Então, ó, o hipotálamo percebeu o estímulo, produziu o hormônio antidiurético e esse hormônio foi armazenado na hipófise, né? Dependendo do estímulo que eu recebo, né? Se eu tenho uma concentração alta de sangue, de sangue, uma concentração alta de sal no sangue. Essa concentração alta vai lá no hipotálamo, estimular o hipotálamo a produzir o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético é lançado na corrente sanguínea e vai atuar lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor dos néfrons, estimulando a reabsorção de água. Na hora que reabsorve muita água, a concentração desse sal no sangue cai. E aí, às vezes, pode acontecer dela ficar muito baixa. Quando essa concentração cai, essa baixa concentração atua de novo lá no hipotálamo, inibindo a liberação de hormônio antidiurético e fechando o ciclo, né? Então, o que acontece a quantidade, a concentração de sais no sangue que vai estimular a produção ou inibição da produção desse hormônio antidiurético. Só fazendo entre aspas, isso normalmente, lembrando que eu já falei com vocês que o álcool vai ter uma ação inibitória sobre a secreção de hormônio antidiurético. Então, naturalmente, são as concentrações de sais que fazem essa regulação de secreção de hormônio antidiurético, mas fatores externos, como, por exemplo, o álcool, podem atuar aí desequilibrando esse ciclo. E aí existe um outro mecanismo de osmorregulação que está relacionado com a absorção de sódio. Você lembra que nós falamos lá na alça de Henle que tem a reabsorção de cloreto de sódio? É um mecanismo também regulado via hormônio, que é o sistema aldosterona, né? Na verdade, é um sistema que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos entender como isso funciona. E é aqui que nós estamos falando da pressão arterial, tá, gente? Quando a concentração de sódio está baixa no sangue, consequentemente, a pressão arterial também está baixa. O rim produz uma enzima chamada renina. Essa renina pega uma substância que foi produzida lá no fígado, chamado angiotensinogênio, e converte esse angiotensinogênio em angiotensina. Essa angiotensina atua lá nas glândulas suprarrenais, como o próprio nome diz, estão em cima, acima, né? Descansando sobre os rins. E essas suprarrenais liberam um hormônio chamado aldosterona. Essa aldosterona chega lá no rim, atuando
no túbulo contorcido distal. O que vai acontecer? Vai haver uma reabsorção de sódio ativa, ou seja, com gás de energia, para dentro dos vasos sanguíneos, lá no túbulo contorcido distal e na alça de Henle, para normalizar a quantidade de sódio na corrente sanguínea, consequentemente, elevando a pressão arterial, né? A pressão sanguínea. Então, gente, quando a pressão da gente cai, o que a gente faz? Quando a nossa pressão cai? Não, a minha pressão caiu. Vai lá, coloca um salzinho debaixo da língua. Por quê? Primeiro porque o tecido debaixo da língua é um tecido mais fino, e aí esse sal já entra na corrente sanguínea de forma mais rápida. Ele circula e vai ser direcionado lá no rim. E aí a gente tem estimulação desse processo renina, angiotensina, aldosterona, aumentando, estimulando a recaptação desse sódio lá nos rins, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal, para que esse sal volte para a corrente sanguínea, aumentando o processo, a pressão arterial, né? É isso que acontece. E como a urina foi produzida no final do processo de filtração renal, como ela é eliminada. Então, o sangue passou, foi filtrado pelo néfron, o que sobrou desceu para o ducto coletor e foi direcionado à uretra, aos ureteres, saindo do rim, e foi direcionado à bexiga. No indivíduo adulto, uma bexiga pode armazenar em torno de 300 ml de líquido antes do corpo sentir a vontade de urinar. O que acontece é que quando a bexiga está cheia, eu tenho receptores lá na parede interna dessa bexiga que vão mandar uma mensagem para o cérebro dizendo: olha, preciso ser esvaziada. Como que ela se esvazia? Através da contração da musculatura da bexiga. Só que o que acontece? A bexiga, ela é formada por dois tipos básicos de músculo. Um músculo estriado, esquelético, que é aquele de contração voluntária, e um músculo estriado liso, que é de contração involuntária. E a gente tem esfíncteres. Esfíncteres são músculos que vão se contrair e se relaxar, permitindo a abertura ou fechamento de canais para eliminar, nesse caso, a urina. E eu tenho esfíncteres voluntários, dois esfíncteres, na verdade, um voluntário e um involuntário, que vão controlar o processo de micção. Acontece que esse controle voluntário, ele não está conosco desenvolvido quando a gente nasce. Ele se desenvolve entre os 2 e 4 anos de idade, que é quando a gente treina a criança para ir no banheiro sozinha, para falar quero fazer xixi, porque até então ela faz na fralda, porque não tem o controle voluntário. E é exatamente por conta desse esfíncter voluntário que a gente consegue segurar o xixi. Só que, como eu disse para vocês, tem um esfíncter voluntário e um involuntário. E é por isso que, às vezes, quando a gente segura demais o xixi, a bexiga fica cheia demais, chega uma hora que, por mais que a gente queira segurar, a gente não consegue. E aí faz o quê? Xixi na calça. Por quê? Porque eu tenho o controle voluntário e o involuntário. Chega uma hora que, se o voluntário não ocorreu de forma voluntária, o involuntário vai lá e resolve. Fala, opa, pô, agora não dá mais, né? Então, tenham isso em mente, tá ok? E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho dos principais problemas e distúrbios do sistema excretor. E o que a gente mais ouve falar é o cálculo renal, ou conhecido também como pedra nos rins. Na verdade, o que é isso? É uma pedra mesmo, é um depósito de sais minerais que pode estar tanto no rim quanto em outras estruturas do aparelho urinário. Pode estar no ureter, pode estar na uretra, né? Então, os cálculos, normalmente, eles são constituídos por sais minerais de cálcio, mas também pode encontrar de oxalato, de fósforo, de ácido úrico. E o que gera esse cálculo renal? O que forma esse cálculo renal? Normalmente,
por uma deficiência genética na excreção desses sais, naquele processo de reabsorção que acontece lá no rim, ou também pode ocorrer dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem. E qual é o tratamento para esse cálculo renal? Bom, ele pode ser cirúrgico ou ele pode ser um não invasivo. Como? Quebrar a pedra por ultrassom, permitindo que os fragmentos menores sejam eliminados via urina, ou, em último caso, quando são cálculos maiores que o ultrassom não funciona, tratamento cirúrgico. E qual que é a melhor forma de se prevenir cálculo renal? Beber água, pelo menos 2 litros por dia. Por quê? Porque deixa a urina menos concentrada, auxiliando no processo de diluição desses sais. Consumo de frutas cítricas, como laranja, limão e abacaxi, por quê? Porque o citrato presente nas frutas cítricas é um nutriente, na verdade, um único nutriente que é capaz de impedir a aglomeração de cristais de cálcio e oxalato dentro dos rins. Diminuir o consumo de sal. Por quê? O sal leva, quanto mais sal eu consumo, mais sal eu tenho que excretar no rim, né? E esse aumento, né, nesse processo de excreção de sódio pode aumentar a produção de cálcio, que é responsável por grande parte dos cálculos renais, né? Evitar carne vermelha em excesso. Por quê? Porque a proteína da carne favorece a digestão da proteína, libera ácido úrico, diminuindo a capacidade do rim em dissolver determinados tipos de cristais de minerais, né? Então, quem normalmente já tem uma predisposição genética para desenvolvimento de cálculo renal, deve evitar comer carne vermelha em excesso. Um outro tipo de doença que acomete o sistema excretor é a chamada gota, né? A gota, ela é uma doença que é caracterizada pelo aumento da concentração de ácido úrico no sangue. Esse ácido úrico forma cristais que se depositam nas articulações, causando um processo inflamatório com inchaço e dor intensa. Tá vendo aqui, ó, nessa imagem à direita, eu mostro para você os cristais de ácido úrico sendo depositados nas articulações, aqui no caso do pé, né, gente? Esses cristais de ácido úrico, eles parecem agulhas. Então, você imagina cristais desse de sal mineral, formato de agulha, depositado na articulação do seu pé. E aqui mostrando, nessa foto aqui de cima, o inchaço na articulação do pé, bem aqui à direita, dá para vocês verem bem esse processo inflamatório gerado. E, por último, mas não menos importante, o processo de diálise, hemodiálise, que é o tratamento que é mais utilizado em pacientes que, por qualquer razão, perderam a função renal, ou de forma integral ou de forma parcial. Na verdade, a diálise, ela é um processo em que uma máquina, chamada de dialisador, faz o processo de filtração que aconteceria no rim. Então, o sangue ele é exposto a uma solução de diálise através de uma membrana que faz o papel lá do glomérulo, né? Permitindo com que haja troca de substâncias entre o sangue e essa membrana, né? Que vai fazer a filtração desse sangue. Depois do sangue sair do corpo do paciente, ser filtrado lá no dialisador, ele volta ao paciente por um outro acesso e aí esse sangue volta a circular dentro do organismo da pessoa, né? Então, o esquema de um dialisador é assim, ó. Eu tenho um catéter que retira o sangue, monitora a pressão, uma bomba que vai bombear esse sangue, vai receber heparina no meio do caminho. Heparina é um anticoagulante, já que esse sangue está saindo do vaso sanguíneo, eu tenho que manter nesse ambiente fora do vaso sanguíneo as mesmas condições do vaso sanguíneo, porque se ele se coagular aqui, já era, né? Passa pelo dialisador, depois de ser filtrado no dialisador, ele é encaminhado por catéteres que vão monitorar a pressão dele, né? Ele é retirado qualquer presença de ar que possa haver ali dentro e devolvido para a corrente sanguínea do paciente já filtrado.
Desta forma, finalizamos o sistema excretor humano. Ainda temos muitos sistemas para ver, né? Mas finalizamos a parte de excreção que estava prevista para a gente ver no ensino remoto emergencial. Depois eu vou conversar com vocês quais são os próximos sistemas que a gente vai estudar, tá bom? Mas, se não me engano, o próximo é o digestório.